A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Rádio ouvintes dos retransmissores de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Iniciamos hoje, queridos irmãos e irmãs, um novo ano litúrgico. Com o primeiro domingo do Advento, iniciamos o nosso caminho, o rumo a Belém, para vermos Deus criança. O evangelho deste domingo, do primeiro domingo do Advento, é Mateus 24, 37 e 44. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Irmãs e irmãos, ingressamos no tempo da vinda do Filho do Homem. Iniciamos o Advento. Ele contém 2 realidades que nos atraem e despertam. O Advento representa as 2 vindas do Senhor. Em primeiro lugar, a vinda do Filho de Deus que se manifestou no mundo, na carne, visivelmente, e a sua presença esperada e desejada por todos os patriarcas, a vinda que o trouxe a este mundo para salvar a todos nós. Este tempo lembra a vinda aquela que terá lugar quando o próprio Jesus se manifestar na sua glória, ou seja, no dia do juízo, quando ele se manifestar para julgar. São palavras de Santo Alredo. O tempo da espera da criança de Belém. O tempo que nos é dado como caminho da admiração pelas manifestações de Deus em nossa humanidade. Entramos novamente em compasso de espera. A palavra de Deus nos anuncia: o Filho do Homem virá. Ele está por vir. Ele é um advento. Espera e expectativa. Não sabemos a hora em que ele virá, mas gostaríamos todos de estar preparados para a sua vinda. Ficai preparados, e na hora que menos pensais, o Filho do Homem virá, porque é um porvir. É sempre um vir ao encontro. O Senhor veio e se tornou a presença inefável na nossa humanidade e fragilidade. A crença de que o Senhor já chegou, já nos visitou, chegou e fez sua morada em nosso meio, nos dá disposição de continuarmos nos expondo a esse Senhor que deseja nos visitar mais uma vez. A liturgia que iniciamos celebra esta visita, visibiliza o nascer de Deus. E para que ela possa se tornar audível e visível, nós entramos em preparação, exercitamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, para podermos ver, tocar.
Ficai preparados, é o convite do Evangelho deste primeiro domingo do Advento. Estar preparados, permanecer vigilantes, pois pode acontecer que ele venha, nasça e nós não o vejamos, pois cegos. Como dizia Santo Agostinho, tenho medo que Jesus passe sem me dar conta. O Evangelho nos diz da necessidade da preparação, da atenção para vermos as manifestações de Deus em Belém. E às vezes, arrastados pelos nossos interesses meramente pessoais, às vezes distraídos por tantas coisas insignificantes, corremos o risco de perder o essencial. Por isso, o Senhor nos repete: estai preparados. É como se nos dissesse: vigiai, estai atentos, ficai preparados, pois desejo visitar-vos. Somos convidados a velar, pois não sabemos o dia em que o Senhor virá. Vigiar, preparar, é esperar. Não se deixar dominar pelo desânimo, pelas frustrações, mas estarmos numa espécie de vigília, viver na espera, na expectativa da vinda de Jesus. Como antes de nascer fomos esperados por quem nos amava, assim agora somos esperados pelo amor que está por nascer em nossa humanidade. Tudo passa. Só o amor que nos busca e deseja revelar-se em Belém não passa. Por isso, preparemo-nos. Manter-se vigilante, preparado, acordado não é fácil. Antes é uma coisa muito difícil, é a audácia contínua de converter-se, coragem de amar, caminhar sempre por diante, não se deixar tomar pelo desânimo. A fé não é água que apaga, mas fogo que queima. Não é um calmante para quem está agitado, mas uma história de amor para quem está enamorado. Esse é o pensamento de Papa Francisco. E como podemos estar preparados, vigilantes? Com a oração. Rezar e acender uma luz na noite. Oração desperta a frieza de uma vida superficial, ergue o olhar para o alto, o encontro com Deus. A oração permite estarmos na proximidade de Deus, por isso, liberta da solidão e devolve esperança. A oração oxigena a vida, tal como não se pode viver sem respirar, assim também não podemos viver sem a oração. Perdemos um pouco o sentido da oração, da adoração, permanecer em silêncio diante de Jesus, adorando, reverenciando, auscultando. Como estar preparados, vigilantes? Com a vigilância do amor, da caridade. Para não cair no sono da indiferença e estarmos em preparação, estar na vigília do amor, da caridade. A caridade é o coração pulsante do discípulo, da discípula de Jesus. Como não se pode viver sem a pulsação, assim também o cristão não pode viver sem o amor. Sentir compaixão, ajudar, cuidar, servir-se, servir, aproximar-se. E tudo apenas no amor. É com as obras da misericórdia que nos aproximamos de Jesus, nos dizia Papa Francisco na homilia do Advento de 2020. São Francisco não se continha ao meditar o seu Senhor, o Filho do homem, o Filho de Deus, nascido em Belém. Desejando celebrar a encarnação de Deus, a aproximação de Deus, a singeleza de Deus, o Deus criança, aquele que é o Filho do homem, reuniu o povo do vilarejo de Grécia e ensinou o nascimento de Deus. Ele desejava ver aquele que nossos olhos às vezes não conseguem ver. Ele compreendeu o que o Evangelho nos diz com ficai preparados, na hora em que menos pensais o Filho do Homem verá. O Filho do Homem, aquele que no seio e nos braços de Maria lhe dava uma alegria incontida, uma admiração poética. Ele compreendia que a vinda, o nascer de Deus não era coisa do passado, da história, mas era encontro cada vez renovado, porque o Filho do Homem, Jesus, era sua vida e por isso ficar preparado era estar todo, por inteiro, à disposição do Filho de Deus, do Filho do Homem, da criança de Belém. Para ele não existe aquela hora, a melhor hora, a hora decisiva, a hora que não sabemos, o desespero da hora. Não saber a hora é a cada hora, em todas as horas, para além das horas, para quem das horas, meditar, admirar, estar na espera do nascer de Deus. E assim, nesse advento, nos colocamos a caminho de Belém. Uma caminhada de 4 semanas para percorrermos com o povo de Israel os séculos da espera, da súplica, da esperança. É caminhar com Ele, o Deus conosco.
Estaremos a caminho de Belém, como nesses séculos, os homens e as mulheres na confiança da vinda do Salvador. Por isso, o Advento desperta hoje, como no passado, a súplica: vem, Senhor Jesus. É a mensagem do Advento, do ano litúrgico que estamos a iniciar, que reconhece a proximidade de Deus e roga: aproximai-vos de novo, Senhor. Abre nossos olhos para contemplar-vos em nossa humanidade. Ele quer vir, Ele vem sempre. Na nossa rogação e imploração estamos a indicar nossa disponibilidade e abertura para que Ele esteja junto de nós. Mas o extraordinário, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, é que Deus se propõe, não se impõe, se oferece, não obriga, se revela, não se esconde. E o tempo do Advento é nos ajudar, através da preparação da oração e do amor, dizer e rezar: vem, Deus criança, Deus inocência, Deus sem potência. Façamos a inovação, a rogação adventícia: vem, Senhor Jesus. Com esta invocação termina o livro do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Nós hoje repetimos no início da nossa caminhada do Advento a oração do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Uma oração breve, mas vinda do coração. É repetir o desejo de que Ele venha sempre. A primeira leitura nos serve de alento. Vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. E ainda: vinde todos à casa de Jacó, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Sim, vamos à casa de Jacó, vamos a Belém, a casa de Jacó, a nossa casa, Belém, nascer, renascer, revelação, manifestação, Deus humanado. Na carta aos Romanos somos lembrados que o tempo do Advento é o tempo da despertação, da acordação, pois agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. É verdade, nos caminhos e descaminhos fomos aprendendo a proximidade de Deus, a sua misericórdia, o seu acolhimento, a sua consolação, a sua salvação. Fomos aprendendo que há necessidade de nos despojarmos das ações das trevas e nos deixarmos revestir da luz de Belém. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, estamos revestidos da transparência encantadora da criança de Belém. Poderíamos então exclamar, como na antífona do Salmo responsorial: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. O Advento, esse caminhar para a casa do Senhor, Belém. Belém, o nascer do Filho do Homem, do Filho de Deus. É agora a casa do Senhor que se tornou a nossa casa. A liturgia não é repetição, mas recordação. Recordação de sempre de novo estarmos a caminho, de irmos até Belém e admirarmos o Deus que nasceu na nossa humanidade e fragilidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Nós continuamos, queridos irmãos, queridas irmãs, a apresentar o texto de Papa Leão, um texto tão bonito sobre o amor para com os pobres. Papa Leão, a certa altura, no número 41, começa a falar dos santos padres que abordaram essa realidade da nossa fé. Ele diz: entre os padres orientais, talvez o mais ardoroso pregador da justiça social seja São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla na passagem do século IV para o século V. Nas suas homilias, exorta os fiéis a reconhecer Cristo nos necessitados. Quereis honrar o corpo de Cristo? Não permitais que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm o que vestir, nem os honreis aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas no frio e a nudez. No templo do corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras, mas na pessoa dos pobres. Ele precisa de todo o nosso cuidado. Aprendamos, portanto, a refletir e a honrar Cristo como Ele quer. Quando pretendemos honrar alguém, devemos prestar-lhe a honra que Ele prefere e não o que mais nos agrada. Assim, deves também tu prestar-lhe aquela honra que Ele mesmo ordenou, distribuindo pelos pobres as tuas riquezas. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro, afirmando com clareza meridiana que os fiéis não encontram Cristo nos pobres à sua porta, tampouco serão capazes de prestar-lhe culto no altar. E segue:
De que serviria afinal adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome e depois ornamenta sua mesa com a obra. É que ele entendia a Eucaristia como também uma expressão sacramental da caridade e da justiça que precedem e acompanham e deveriam dar continuidade a ela no amor, na atenção aos pobres. Sendo assim, a caridade não é uma via opcional, mas o critério do verdadeiro culto. São João Crisóstomo denunciava com veemência o luxo exacerbado que convivia com a indiferença em relação aos pobres. A atenção que lhes é devida, mais do que mera exigência social, é condição de salvação, o que atribui à riqueza injusta um peso de condenação. Faz muito frio e o pobre jaz em farrapos, moribundo, enregelado, rangendo os dentes com aspecto e veste que te deviam comover. Tu, contudo, aquecido e ébrio, passas adiante. E como queres que Deus te livre da infelicidade? Muitas vezes um cadáver insensível que já não percebe a honra, ornas com muitas vestes variegadas e douradas. Todavia desprezas aquele que sente dor, é dilacerado, torturado, atormentado pela fome e o frio, e dás mais valor à vanglória que ao temer de Deus. Este profundo senso de justiça social leva a afirmar que não dar aos pobres é roubá-los, é defraudar a vida deles, pois a eles pertence o que possuímos. Santo Agostinho teve como seu mestre espiritual Santo Ambrósio, que insistia na exigência ética de partilhar os bens. Não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre. É dele porque tu te apropriaste do que foi dado para o uso comum. Para o bispo de Milão, a esmola é justiça restabelecida, não gesto paternalista. Nas suas pregações, a misericórdia assume um caráter profético, pois denuncia as estruturas de acúmulo e reafirma a comunhão como vocação eclesial. Formado nesta tradição, Santo Agostinho ensinou por sua vez o amor preferencial pelos pobres. Pastor vigilante e teólogo de rara clarividência, ele compreendeu que a verdadeira comunhão eclesial se expressa também na comunhão dos bens. No seu comentário aos Salmos, recorda que os verdadeiros cristãos não deixem de lado o amor aos mais necessitados. Atendeis os vossos irmãos, se precisam de alguma coisa. Dai, se Cristo está em vós, até os estranhos. Esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor de Cristo. Para Agostinho, o pobre não é apenas alguém a quem se presta auxílio, mas é presença sacramental do Senhor. O doutor da graça via no cuidado aos pobres uma prova concreta de sinceridade de fé. Aquele que diz amar a Deus e não se compadece dos necessitados, mente. Comentando o encontro de Jesus com o jovem rico e o tesouro no céu que está reservado a quem dá os seus bens aos pobres, Santo Agostinho coloca na boca do Senhor as seguintes palavras: recebi na terra e darei o céu. Recebi coisas temporais e darei em troca bens eternos. Recebi pão, darei a vida. Recebi hospedagem e darei uma casa. Fui visitado na doença e darei a saúde. Fui visitado na prisão e darei a liberdade. O pão que foi dado aos meus pobres foi consumido. O pão que eu darei restaura as forças sem nunca acabar. O Altíssimo não se deixa vencer em generosidade por aqueles que o servem nos mais necessitados. Quanto maior o amor aos pobres, maior a recompensa da parte de Deus. Este olhar cristocêntrico e profundamente eclesial leva a sustentar que as ofertas, quando nascidas do amor, não aliviam apenas a necessidade do irmão, mas purificam também o coração de quem as dá e está disposto a uma mudança. As esmolas, com efeito, podem servir-te para resgatar os pecados da vida passada, se mudares de vida. Elas são, por assim dizer, o caminho ordinário da conversão de quem deseja seguir a Cristo com o coração indiviso. Numa igreja que reconhece nos pobres o rosto de Cristo, nos bens o instrumento da caridade, o pensamento agostiniano permanece uma luz segura. Hoje, a fidelidade aos ensinamentos de Agostinho exige não só o estudo das suas obras, mas a predisposição para viver com radicalidade o seu apelo à conversão, que inclui necessariamente o serviço do amor.
A compaixão cristã manifestou-se de modo peculiar no cuidado para com os doentes e sofredores. A partir dos sinais presentes no ministério público de Jesus, que curava cegos, leprosos, paralíticos, a Igreja sente ser parte importante de sua missão, o cuidado dos enfermos, nos quais com facilidade reconhece Jesus crucificado. São Cipriano, durante uma peste na cidade de Cartago, onde era bispo, recordava aos cristãos a importância do cuidado com os doentes. Esta epidemia, que parece tão horrível e funesta, põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens, verificando se os são servos aos enfermos e os parentes se amam sinceramente, se os senhores têm piedade dos servos enfermos, se os médicos não abandonam os doentes que imploram. A tradição cristã de visitar os doentes, de lavar as suas feridas, de confortar os aflitos, não se resume em uma mera obra de filantropia, mas é uma ação eclesial através do qual nos enfermos, nos membros da Igreja, tocam a carne sofredora de Cristo Jesus. Cuidando dos doentes com carinho maternal, como uma mãe cuida dos seus filhos, muitas mulheres consagradas desempenharam um papel ainda mais disseminado no cuidado dos pobres. As filhas de caridade São Vicente de Paula, irmãs hospitaleiras, pequenas servas da Divina Providência e tantas outras congregações femininas tornaram-se presença materna e discreta em hospitais, asilos e casas de saúde, levaram remédio, escuta, presença e, sobretudo, ternura. Construíram muitas vezes com as próprias mãos estruturas sanitárias em zonas sem qualquer assistência médica. Ensinavam higiene, cuidavam dos partos, medicavam com sabedoria natural a fé profunda. As suas casas tornavam-se oásis de dignidade onde ninguém era excluído. O toque da compaixão era o remédio, era um primeiro santo remédio. Santa Luísa de Marillac escrevia às suas irmãs filhas da caridade, recordando-as que haviam recebido uma especial bênção de Deus para servir aos pobres e enfermos nos hospitais. Quando a Igreja se ajoelha diante de um leproso, criança desnutrida ou moribundo anônimo, ela realiza a sua vocação mais profunda: amar o Senhor onde Ele está mais desfigurado. Que palavras e pensamentos que nos ajudam e nos animam. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os aniversariantes. Celebramos dia 30 o aniversário natalício do diácono Luiz Lima da Silva. E celebramos o aniversário de ordenação, dia 1º, Frei Paulo Xavier. Também no dia 1º, Padre Francisco Edivim Mota de Carvalho, Padre Francisco Sebastião de Andrade. No dia 2, Padre Edson Armindo Alzia de Oliveira. Também no dia 2, Padre Francisco Carlos de Souza, Padre João Matos Abrantes e Padre Pedro Cavalcante da Silva. E dia 3, Padre Aguinaldo Batista Gomes. E também no dia 3, Padre Januar Arlupan, Padre Léo. Rezemos por esses nossos irmãos e sejamos gratos por eles viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Ao iniciarmos o tempo do Advento, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vamos nas nossas casas deixar um sinal desse tempo de preparação. Talvez possamos construir um pequeno presépio. E vamos todos os dias rezar diante desse presépio uma Ave Maria. Onde for possível, façamos a novena do Natal. Tudo isso nos ajudará a superar a ideia de que Natal é um Papai Noel. Natal é o nascer de Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no próximo fim de semana teremos a finalização da Assembleia Sinodal para a Juventude na Arquidiocese. Nós iniciaremos na sexta-feira à noite, teremos sábado e domingo, e na segunda-feira encerraremos com a festa da nossa querida padroeira, a Imaculada Conceição. Vamos acompanhar os nossos jovens com as orações, fizeram uma belíssima caminhada, para assim nós, como Arquidiocese, também podermos estar cada vez mais próximos dos nossos jovens e partilhar com eles o dom da nossa fé. Nós hoje, na parte da manhã, fizemos o Jubileu dos Pobres. Fizemos um momento de oração junto à Igreja Nossa Senhora dos Remédios, depois fizemos a nossa caminhada penitencial até a Catedral, onde celebramos
a Eucaristia às 7h30. Que nós possamos estar sempre junto dos nossos irmãos que mais sofrem. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa caminhada de Advento. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.